Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 19 de agosto, com a nossa Academia Espiritual. Estamos na 20ª semana do Tempo Comum, quinta-feira da 20ª semana. E o Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Se você está nos acompanhando no canal no YouTube, não se esqueça de deixar seu joinha, pois vai nos ajudar bastante para que esse vídeo também apareça para mais e mais pessoas. Vamos então à palavra de Deus no Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa. E perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este texto do Evangelho de hoje nós encontramos um fundo histórico, mas também um fundo e um sentido teológico. O fundo histórico nos mostra a rejeição de Israel a Jesus, o Messias. Inclusive, quando o tema fala aí no Evangelho do castigo do rei que mandou suas tropas e queimar suas cidades, é claro que é uma leitura posta e vem informar justamente sobre a questão da destruição de Jerusalém. É uma releitura entendendo o seguinte, que aquele acontecimento trata-se de consequência da rejeição do povo a Jesus, o Messias. Também faz aí uma divisão clara antes de Jesus e depois de Jesus, quando os apóstolos vão anunciar o Evangelho não só e não simplesmente aos judeus, mas a todos os povos. Agora, o fundo teológico que nós vamos entender um pouco mais e que se aplica à nossa vida.
a vontade de Deus para salvar toda a humanidade. Ao contar essa parábola, Jesus quer dizer que a proposta de salvação de Deus é para toda a humanidade. Foi oferecida em primeiro lugar aos judeus, o povo da aliança, mas ficará aberta para todas as nações. Nosso Senhor começa contando essa parábola de um rei que preparou uma festa de casamento e mandou convidar as pessoas para esta festa. Quem é que, diante de um convite tão importante, o rei te convida para um banquete? Quem é que iria dizer não? Qualquer um, naturalmente, ficaria honrado e diria sim ao convite do rei para participar de uma festa. Quem é que não gosta de participar de uma festa, não é? Mas os convidados, diz o Senhor, disseram não. Disseram não, recusando o convite, escolhendo e dando prioridade a outras coisas. Disseram não, matando aqueles que foram fazer o convite. E o rei? O rei insistiu no convite. Mandou um grupo de servos, mandou outro. O rei insistiu no convite. Assim, nosso Senhor nos fala de que Deus está sempre fazendo apelo para a nossa conversão. Deus está convidando e repetindo o convite para participarmos do seu banquete, da sua festa, ou seja, da sua vida do céu. O reino de Deus nos é oferecido como uma grande festa, um grande banquete. Um banquete de casamento. Porque justamente a proposta de união de Deus com os homens é como a de uma união matrimonial. Essa parábola também nós vemos que ela está dividida em 3 partes. Primeiro, esse convite que é rejeitado, depois a sala de festa que ficou cheia dos convidados, maus e bons que foram convidados de todos os lugares, de todos os cantos e esquinas, mas um homem sem a veste nupcial que será descoberto e expulso. 2 pontos aqui. O primeiro é, se convidou bons e maus, por que reclamar deste homem? Bom, o convite é para os bons e os maus, mas que, aceitando o convite, deve fazer um processo de conversão. Agora, este homem sem a veste nupcial significa que ele recebeu o convite, entrou, mas não mudou sua vida, não se transformou. Nós todos somos chamados ao banquete. A vida eterna é um banquete real, uma celebração eterna de aliança. Está tudo pronto, tudo preparado. A graça de Deus nos é oferecida, o convite para viver a vida em Deus. Agora nós precisamos acolher e não rejeitar. A segunda rejeição que aparece no texto do Evangelho de hoje é a deste homem sem a veste nupcial. Muitos escutam até hoje o Evangelho, são batizados, fizeram catequese, primeira comunhão, crisma, mas nem por isso estão dentro do banquete do reino dos céus. Porque, com a vida no dia a dia, rejeitam o convite da graça e desprezam a proposta de Jesus. Desse modo, nós entendemos que não estar com a veste nupcial significa não proceder conforme a proposta do reino. Não proceder conforme a proposta do reino. É inútil pertencer à igreja,
sem fazer esforço de mudança, de conversão, de transformação e de agir segundo o Evangelho. Santo Agostinho vai dizer que essa veste nupcial é a justiça de Cristo. A veste nupcial é a justiça de Cristo. Portanto, podemos então sintetizar esse texto de hoje, descobrindo aí o apelo, a condição que ele nos apresenta e a advertência. O apelo: o rei fez um banquete, todos somos convidados. Qual a condição para participar? Acreditar em Jesus, pautar a sua vida, a nossa vida, na vida de Jesus. E a advertência: a recusa trará consequências. Sem a veste nupcial, poderemos ser expulsos do banquete do casamento. E agora a nossa academia espiritual, a palavra de Deus, fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo, o alongamento. Coloque-se na presença de Deus, quem sabe acendendo uma vela, invocando o Espírito Santo, sua luz e seus dons. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Algumas questões para a gente meditar. Como estamos respondendo sim ao convite do rei? Qual é a veste que estamos usando? Quais são as nossas obras? Como observamos? Somos indiferentes ou atarefados diante do convite do Senhor? Reflita um pouquinho sobre isso. Terceiro passo, o treinamento. Aceite. Diga sim com o coração e a vida neste momento de oração. O convite de Deus para não ficar fora da glória. Lembre-se, não basta ser membro da igreja, ter recebido os sacramentos, rezar e etc. É preciso revestir-se de Cristo. Então, na sua oração, aceite o convite do Senhor, revista-se de Cristo. Peça a sua graça, a sua bênção, a sua força e sabedoria. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.